Gente amada, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu amigo Mãe Cristo, pregador Rofferson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Meus amados, eu quero começar esse vídeo pedindo perdão. Normalmente eu costumo gravar nossos vídeos da EBD na segunda-feira, mas tivemos uma semana bastante corrida aqui no nosso trabalho e nós não tivemos então a oportunidade de estar gravando. Mas hoje estamos nós aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus e eu creio que você será edificado com essa aula de hoje. Quero te convidar a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E agora vamos ao vídeo logo após a vinheta. Muito bem, meus irmãos, chegamos agora na lição de número 9, a lição que tem como tema como vencer as oposições à obra de Deus. Que tema bastante importante, tema bastante relevante, né, que com certeza vai trazer para nós um grande crescimento espiritual. Nosso texto áureo está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A nossa verdade prática ou verdade a ser praticada vai dizer que quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Que verdade maravilhosa, né? Isso renova nossas forças, nossas esperanças, né? Vamos continuar tratando do assunto a respeito do livro de Neemias. E a nossa leitura bíblica em classe está exatamente em Neemias capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20. Em 1 João capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Aqui vem sempre aquela minha velha recomendação, né? Faça a leitura com a sua turma, ou em forma coletiva, ou em forma de revezamento, e permita-se então com que eles venham fazer também essa leitura, levando também ter o hábito de ler a palavra de Deus. É muito importante que você, professor da escola bíblica dominical, com que você incentive os seus alunos a serem um amante, apaixonados, a amar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Meus amados, a nossa lição também contém 3 objetivos específicos e um objetivo geral. O geral é justamente destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Os específicos, que equivale a um para cada tópico. O primeiro é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O segundo é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E o terceiro, que é destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer os opositores, né, ou a oposição à obra de Deus. Glória a Deus por isso. Então, sabemos, meus queridos, que Neemias estava ali reconstruindo os muros de Jerusalém, mas que não era fácil, né? Uma grande obra foi colocada em suas mãos, e quando nós fazemos uma grande obra, é normal que venham opositores. E Neemias ele então teve oposições internas e também oposições externas, mas Deus estava com Neemias. Neemias sabia em quem ele cria e Neemias sabia quem tinha colocado as obras na mão dele, e sabia que com a obra de Deus, Deus ele então estaria guardando, estaria protegendo e dando sabedoria para que ele pudesse lidar com cada situação. Falaremos um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Eu tenho certeza que sairemos fortalecidos também, porque nós nos identificaremos com algumas questões aqui apresentadas na lição. O tópico 1 vai ter como tema qual a procedência desses ataques, e o subtópico 1 vai dizer que a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Meus amados, a obra é de Deus e Deus colocou nas mãos de Neemias, assim como Deus também coloca a vossa obra, a obra dele em nossas mãos, confiando em nós. E é maravilhoso como a gente acaba encontrando na palavra de Deus conforto para aquilo que nós estamos vivendo. Talvez, quem sabe, estou falando com alguém que Deus colocou uma grande obra em sua mão e você está passando por um momento de dificuldade. Você está passando por um momento de levante. As pessoas ali então estão tentando fazer com que você abandone o que você está fazendo, e assim você acaba fazendo a vontade nada mais nada menos do que do próprio Satanás.
Quando aqui o subtópico 1 ele fala a respeito da verdadeira, o que há por trás desses ataques, está falando justamente de algo muito mais forte, que é algo espiritual. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Realmente, os Satanás e seus demônios não estão brincando de ser demônios, e nós também não podemos brincar de ser crentes. Nós sabemos então que Deus colocou a obra em nossas mãos, e quando nós nos empenhamos em fazer a obra de Deus, nós entendemos também que nós entramos num campo espiritual muito grande. Há uma batalha espiritual muito grande. A partir do momento que você se coloca à disposição de Deus para trabalhar na obra dele, você vai estar avançando contra as portas do inferno. E avançar contra as portas do inferno requer sim perseverança, requer dependência de Deus, requer treinamento e também requer muita resistência. O inimigo ele tenta de tudo quanto é forma impedir para que a obra de Deus não venha então avançar. É assim que Satanás ele tenta então trabalhar. Ele tenta fazer com que as pessoas percam a visão, percam o foco e acabam desanimando, inclusive e principalmente da sua própria fé. O subtópico 2 ele vai dizer que tem umas orientações que a própria Bíblia ela nos passa. A Bíblia nos orienta realmente a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Nós sabemos que como é uma guerra espiritual, nós não podemos então entrar nessa guerra e entendermos que as armas humanas vão ter efeito. É uma guerra espiritual. E assim como Deus ele te usa para a obra dele e para fazer com que o reino dele cresça, né, e que o reino dele também apareça, que o reino dele se expanda cada vez mais, Satanás também vai usar pessoas para que possam impedir o bom andamento da obra de Deus. Então, quando há um levante contra você, não tente usar armas humanas, né? Não tenta agredir o seu irmão, não tenta usar estratégias humanas para tentar fazer com que aquela situação que está acontecendo venha a ser resolvida. Mas sim, entenda que aquela pessoa está sendo usada por Satanás, assim como você está sendo usado por Deus. E agora você sendo usado por Deus, você tem a mente de Cristo, você compreende que aquela pessoa ela carece de misericórdia. Então você vai estar orando, você vai estar intercedendo, que Deus vai estar agindo para a sua vida e quem sabe até transformando a vida daquela pessoa. É aquele que hoje é alguém que tenta te perseguir, que tenta te fazer desanimar, mais para frente pode ser alguém que vai te ajudar e muito na própria obra de Deus. Então é maravilhoso a gente entender que a Bíblia nos orienta a estarmos revestidos da armadura de Deus, né? Tendo uma vida de oração, tendo uma vida de jejum, uma vida de consagração com a Deus. Assim, nós somos revestidos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, né? Com o cinto da verdade, calçados no evangelho da paz. Nós também ali temos nosso escudo da fé, que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. O apóstolo Paulo ele vivia ali no meio dos romanos, então ele usa essa expressão, que é algo que ele realmente tinha à sua frente. Satanás ele age justamente como os inimigos dos romanos faziam. E os romanos tinham ali seus escudos grandes, que eram um escudo geralmente de madeira, e era repetido com couro. E todo mundo sabe que couro não pega fogo. Então os inimigos tinham suas flechas, os seus dardos, que eles mandavam contra os romanos. Mas quando batiam então no escudo do romano ali, aquele dardo de fogo ele era apagado. O couro apagava o fogo que havia no dardo. E assim temos que ser nós também. Satanás lança as suas flechas, os seus dardos inflamados, e isso daqui, se nós não estamos com o nosso escudo, ou seja, com a nossa fé, fazendo uso da nossa fé, os dardos do inimigo podem nos atingir e até nos levar a uma morte espiritual. Por isso que é importante nós estarmos sempre com a fé fortalecida e com o escudo da fé em nossos braços nos protegendo. Mas algo muito importante é que os romanos também, quando eles iam para a guerra, eles tinham estratégias onde quando vinha um número muito grande de dardos, de inimigos, eles se uniam, se fechavam, formavam tipo uma cúpula com os seus escudos, se ajoelhavam ali, se protegiam, e com isso aí os dardos não atingiam nenhum dos soldados, eles se protegiam-se uns aos outros. Mas porém, assim como nós precisamos estar em unidade, o exército também precisava. Se uma brecha ficar aberta, é o suficiente
para o inimigo acabar destruindo todo aquele povo ou até mesmo cada um de nós. Então temos que estar vigilantes e estamos totalmente ali revestidos com toda a armadura de Deus, não apenas com uma parte, não apenas com outra, mas com toda a armadura realmente. Subtópico 3 vai dizer que nessa luta contra o mundo invisível, a arma eficaz é a fé. A lição vai dizer bem assim, que a Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha a abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mantenha sua fé acesa, mantenha essa chama queimando no seu peito sempre, Acredite que Deus está contigo, que Deus colocou essa obra em suas mãos, mas que Deus também enviou o Espírito Santo para te capacitar, para te auxiliar a cumprir essa missão, essa obra de Deus, e você está sendo usado por Ele. E tenha a sua fé sempre renovada, fortalecida, Não tema o inimigo não, porque Deus vai te fazer vencer, Deus vai te levar à vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E agora vamos ao tópico de número 2. Mas agora aqui no tópico 2 a gente vai estar vendo justamente que o inimigo procura de tudo quanto é forma atingir a nossa fé. Esse tópico vai apresentar algumas armas que o inimigo tem usado para impedir o povo de Deus de perseverar, de desanimar e de receber até mesmo a coroa da vida. A primeira arma que ele usa, nós vimos aqui na lição, que é justamente o desprezo. Ele faz com que você se compare com o inimigo ou com os obstáculos e você venha se sentir incapaz, com que você venha se sentir menor, alguém que não tem como estar vencendo aquela dificuldade. Nós acompanhamos que quando Moisés envia então os espias para estar ali então observando e espiando a terra prometida, acompanhamos que alguns deles ali começaram a olhar para o inimigo, para o tamanho que eles tinham, para o seu poderio ali de armas, por exemplo, e quando olharam para o inimigo, eles se sentiram menores e incapazes de vencê-los. Potencializaram ainda mais as dificuldades, se esqueceram do Deus que estava com eles ali. E quando fizeram isso, eles voltaram desanimados, desencorajados. O inimigo ele tem tentado fazer isso com nós através do desprezo também na obra de Deus. Por quantas vezes ali você se sentiu com um desejo de não aceitar algo que Deus colocou em suas mãos, ou de continuar algo que você já está fazendo, porque você se achou incapaz. Mas nós precisamos entender que Deus está conosco e que Deus é quem nos capacita, e que apesar de sermos pequenos, sim, apesar de sermos falhos, o Deus que está em nós é um Deus que não apenas tem um poder, mas Deus que é o próprio poder, e é o Deus que vai nos ajudar a vencer qual foi a dificuldade. Não olhe para o problema, mas sim olhe para o Deus a qual você serve, que é o Deus a qual para ele nada é impossível. Nós também vamos acompanhar que a segunda arma que o inimigo ele tenta usar é o escárnio. Os inimigos ali tentaram, os samaritanos começaram a escarnecer ali o povo de Israel, que estava reconstruindo o muro. E o escárnio o que é? As pessoas realmente ali ridicularizar você, e isso faz com que muitas pessoas, quando chegam a essa situação, que as pessoas sintam desanimadas totalmente, a ponto de não querer continuar mais mesmo, e se sentem muito más por causa disso. Então a gente acompanhamos também a respeito disso, que o próprio Jesus, o próprio Jesus, ele vem aqui então nos aconselhando sobre como nós devemos agir a respeito disso, porque nem Jesus mesmo, ele escapou de escárnio, escarneceram Jesus, e ele nos deu um exemplo de como nós devemos agir, e a gente vê que Jesus disse que isso tudo ele faz parte da cruz. Se eu resolvo seguir a Jesus, eu devo pegar a minha cruz e segui-lo. Eu preciso entender que o que o Jesus passou, eu também de certa forma acabo passando, porque eu vou sofrer de certa forma o que Jesus sofreu, no sentido de eu vou ser perseguido, as pessoas vão se escarnecer,
as pessoas vão tentar me diminuir. As mesmas armas que o inimigo tentou fazer com que Jesus desistisse da sua missão, ele também tem tentado fazer com que eu e você também desistamos de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos e principalmente de alcançarmos ali a vida eterna, de perseverarmos, de nos apresentarmos a Deus aprovados, né, como obreiros, como trabalhadores que não têm do que se envergonhar. Então é importante que isso nós entendamos também, que o inimigo ele tenta através do escárnio, mas você deve perseverar, você deve entender que há um Deus que te cuida, que há um Deus que te guarda e que há um Deus ali que vê grande valor também em você. A terceira arma que a gente vai estar vendo, a gente fala um pouquinho a respeito disso depois, mas a lição vai dizer também que Moisés, ao olhar para a dimensão, né, da tarefa a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Deus colocou uma grande obra na mão de Moisés, mas a princípio ele acabou se recusando para estar indo. Então, quando porém Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, que Deus seria sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa é grande. Moisés recebeu uma grande obra. Ele se achou ali incapaz de estar fazendo aquilo, mas quando Deus disse que iria com ele e quem faria a obra era Deus, Moisés se encorajou e crendo ali pela fé, sabendo que Deus estava com ele, Moisés foi, aceitou a grande obra e foi o grande líder que nós conhecemos. Na minha vida ministerial também foi assim. No início eu tinha muito medo de estar ministrando, de estar pregando, de estar ensinando, de estar fazendo as coisas na obra de Deus, até mesmo de liderar. Não queríamos, de certa forma, aceitar aquilo que, aquela grande responsabilidade que vinha sobre nós. Mas a partir do momento que entendemos que é Deus que está conosco, que o Espírito Santo dele, que habita em mim, é quem vai me auxiliar e vai me capacitar para estar fazendo, seja qual for a obra que Deus colocar em minhas mãos, isso me encoraja e me faz entender que eu sou um vaso usado na mão dele e que eu preciso deixar com que ele tenha liberdade para agir na minha vida e me usar da forma com que ele achar necessário. Porque eu quero contribuir para a obra de Deus e eu preciso entender que a minha contribuição é deixar justamente com que ele me use da forma e da direção com que ele quiser. Mas nós vamos ver também que o inimigo ele usa contra nós boatos e mentiras. Quem nunca levantar um boato, uma mentira contra você, quando você entrega sua vida para Jesus, é o que mais acontece, principalmente no começo ali da nossa vida com Cristo. As pessoas tentam fazer com que você seja mal visto e começam a inventar mentiras, né? A lição vai dizer que os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Era algo muito sério, isso poderia gerar perseguição, né? Então a gente vai ver que tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Olha como é que o inimigo é sujo, através de mentiras, através de boatos. Mas Neemias ele tem uma atitude maravilhosa que não serve de exemplo. Vai dizer aqui na lição que Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventas discernimento. Neemias tinha sabedoria dada por Deus e discernimento para lidar com as situações. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama. Olha só, e Jesus, né, deixou algo muito claro a respeito disso para nós também, o sentimento que nós devemos ter e a nossa atitude quanto a isso. Jesus também deixou muito claro, onde ele diz que os que sofrerem acusações mentirosas deviam se alegrar. Bem-aventurados, né? Aqueles que forem perseguidos, aqueles que inventarem histórias, aqueles que caluniarem sobre eles, né? Para nós não atentarmos justamente ao que as pessoas falam. Olha que diz aqui, ó, Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrem-se e exultarem e não atentarem para o que a fala deles. Nós somos bem-aventurados quando nós nos colocamos à disposição de Deus a fazer a obra dele. Vai vir boato, vai vir mentira, mas você não deve dar ouvidos a isso. O inimigo ele quer apenas que você perca o foco.
com que você, como nós costumamos dizer no dialeto pentecostal, com que você perca a bênção, com que você retribua o mal com o mal, com que você desanime, com que você olhe para o homem, não olha para Deus, e assim você acaba se afastando. Quantas pessoas se afastam do caminho do Senhor porque começou a olhar para o outro e falar: olha, eu estou fazendo tudo certo, e as pessoas ficam falando que eu fiz algo de errado e eu não fiz. E realmente é um sentimento muito ruim quando a gente é injustiçado, machuca a gente, magoa, mas nós precisamos entender que isso é a artimanha do inimigo e que nós devemos estar revestidos quanto a isso, preparados quanto a isso, e deixar de lado, ignorar o inimigo ali e focar naquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, que é com que nós sejamos preparados para fazer a obra dele e estarmos preparados também para viver com ele com toda e por toda a eternidade. A gente vê também que o inimigo usa, né, como armas a astúcia. Foi justamente o que a serpente fez com Adão e com Eva, usou de astúcia para fazer com que eles caíssem, né? Então o inimigo ele tenta através de armadilhas. A lição diz que os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Olha só, eles usaram de armadilhas, falando: olha, Neemias, vem para cá junto com a gente aqui, vamos aqui justamente, vamos congregar, vamos fazer um almoço, uma janta, né, vamos se reunir por aqui. E daí a gente pega, vamos ter esse momento ali, vem pra cá, vem mais junto da gente, vem mais perto. Só que na verdade eles estavam armando para que quando Neemias fosse, eles fizessem maldade para Neemias. Satanás ele faz isso. Ele tenta usar as pessoas: olha, se aproxima, vem pra cá, vem pra perto de mim, e no momento certo ele traga a tua vida e você caiu na armadilha, na astúcia do próprio Satanás. Então os inimigos insistiram na proposta, né? Mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, olha que maravilha, não poderei descer. Neemias ele estava focado na obra de Deus, ele estava focado em Jesus, e isso gerou para Neemias salvação, isso gerou para Neemias cura, e isso gerou para Neemias cumprimento do seu dever. A Bíblia diz em Isaías 45, versículo 22: olhai para mim e sereis salvos. Jeremias tinha um foco, ele estava olhando para onde devia olhar, estava olhando para Jesus, estava olhando para a obra de Deus. E Neemias com isso daqui não deixou com que o inimigo acabasse enganando ele através de armadilhas. Esteja atento, esteja vigilante, não caia nas armadilhas de Satanás. Quando te convidarem para ir para algum lugar, não vá sem antes consultar a Deus, pergunte se Jesus iria, né? É algo muito importante para que nós possamos estar então blindados contra mais essa arma de Satanás. E aqui nós vamos ver também que o inimigo usa como armas ameaças, né? Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias tinha uma sabedoria admirável, não é à toa que foi o grande líder que sempre foi e nos serve até hoje como referência. Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam com a sua área de trabalho. Eles não revidaram com a mesma arma de forma alguma, mas que os judeus eles continuaram ali vigilantes, estavam orando, sempre em contato com Deus, estavam fazendo a obra como se fosse com a colher de pedreiro com uma mão, mas com a outra estavam com suas espadas, estavam vigilantes, ciente que estavam numa batalha, que na batalha precisavam estar vigilantes, mas também que não poderiam deixar de fazer a obra de Deus por causa disso. O inimigo tenta te ameaçar, mas você precisa entender que você está em uma grande obra, que você precisa estar focado nessa obra, precisa estar preparado em tudo, e a melhor forma de preparação é justamente tendo uma vida consagrada a Deus, entregando e confiando somente em Deus. Então agora vamos ao tópico de número 3, que é o último tópico desta lição. Muito bem, gente amada, então a gente vai ver agora no tópico 3 que o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. E esse segredo nós devemos colocar em prática também na minha e na sua vida, para que nós possamos vencer a batalha contra o inimigo e possamos progredir e avançar na própria obra de Deus. O
Subtópico 1 vai dizer que os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias sabia que estava dentro da vontade de Deus e que o Senhor o havia enviado a Jerusalém e que Deus pelejaria, que Deus lutaria por eles. Quando nós temos a convicção que nós estamos dentro da vontade de Deus, isso nos traz tranquilidade. Isso nos traz a certeza da vitória, porque sabemos que, independente da situação, Deus vai lutar por nós. Quando nós estamos empenhados na obra de Deus, o dono da obra é aquele que nos garante a vitória. Isso é muito bom, isso é importante. A gente vai ver aqui no tópico, subtópico número 2, que os judeus venceram pela oração. A arma que os judeus usaram, o segredo justamente da vitória dos judeus era justamente a oração. A oração, ela fortalece a nossa fé. A oração, ela nos conduz à vitória. A oração faz com que a nossa fé seja não apenas fortalecida, mas seja renovada. A oração, ela faz com que nós tenhamos contato com o nosso general, que é o Senhor Jesus. Então ela vai dizer aqui na lição que Jesus deixou-nos o mesmo ensino, né, que falou da necessidade de perseverarmos na oração. Nós devemos, durante essa batalha espiritual que nós estamos vivendo e que para nós só se encerrará quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós devemos perseverar, e perseverar é justamente não desistir, é você continuar, por mais que seja difícil, você deve perseverar até que a vitória ela venha em suas mãos. É importante, você persevera em oração até que você alcance a vitória, não importa a causa que seja. Jesus é que ele apresenta através daquela parábola da mulher, da viúva perseverante, a qual ela tinha uma causa e apresentava um juiz, e esse juiz não temia Deus e também não temia os homens. Mas essa mulher, ela perseverava, ela insistia com aquele homem para que ele resolvesse a causa dela. E de tanto ela insistir, dela não desistir, dela perseverar, a causa dela foi ouvida e foi respondida. Isso é maravilhoso. Jesus então nos dá esse exemplo para que a gente também possa continuar ali perseverando, não desistindo de orar até que a vitória ela seja alcançada. Então a gente vai ver também, né, a respeito da oração, mas em si, o que significa em si você perseverar em oração, né? Como assim não desistir? E a lição ela vai dizer também que você perseverar é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Olha só, isso acontece muito. Tem pessoas que chegam em mim e falam: olha, irmão, eu não consigo orar. Há uma batalha cerrada muito grande que eu não consigo orar mesmo, eu tenho dificuldade quanto a isso. Nós encontramos justamente na própria oração. O que acontece? Muitas vezes acontece que quando nós começamos a orar, muitos obstáculos, né, acabam entrando. A nossa mente, por exemplo, às vezes você começa a orar, você está orando e você fala: olha, deu branco. Começou a vir pensamentos contrários, pensamentos ali, de distrações, e aí isso acaba levando muitas vezes nós a se levantar e deixar de orar. Mas perseverar o que? Por mais que tenha ali obstáculos acontecendo em sua volta ou até mesmo em você, você deve continuar orando, buscando, tentando trazer esse foco para que você possa atingir o seu objetivo. Satanás vai tentar de tudo quanto é forma fazer com que você não ore. Não apenas Satanás, mas a tua própria carne também vai tentar fazer isso. Vai te trazer distrações, pessoas vão te chamar. Então por isso eu digo, vá muitas vezes ali para um lugar onde é um pouco mais tranquilo, mais isolado, mas não deixe de orar. Tenha o seu tempo de oração. Eu particularmente eu gosto muito de orar de madrugada, porque de madrugada tem menos barulho, tem menos distrações, a família não chama, né, o trabalho, o telefone, nada disso. Então é um horário muito bom para você estar orando, o horário da madrugada. Mas a lição agora vai falar também a respeito de um ponto muito importante, que é justamente o horário sem cessar, né? Então aqui a gente vê no ponto B o que é perseverar em oração, que é persistir em orar ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio resposta, e então ele soube que a resposta demora, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta.
Meus amados, olha só como que é a situação. Às vezes nós sentimos que está pesado o clima da oração, e isso faz com que a gente desista de orar muitas vezes. Parece que a resposta não vai vir, parece que Deus não está ouvindo, parece que o céu está de bronze, que Deus está em silêncio, porque nós estamos orando, estamos buscando, e a resposta não vem, a resposta não vem. Daniel orou 21 dias. E quando o anjo Gabriel se apresenta a ele, diz que quando ele estava vindo trazer a resposta da oração, ele foi interceptado nas alturas por demônios, e houve uma grande batalha, uma grande guerra ali, e que ele só conseguiu quando veio o arcanjo Miguel ali e o ajudou a vencer os inimigos. Então muitas vezes, como é uma batalha espiritual, a tua resposta não vem porque algo está acontecendo, mas você não deve desistir, porque Deus, ele tem ouvido as suas orações. Agora, quanto à resposta, há um tempo que não cabe a nós sabermos quando a resposta ela vem, mas nós precisamos continuar orando, não desistindo, tendo contato com Deus, porque Deus tem ouvido as minhas e as suas orações. O Espírito Santo está levando as nossas orações diretamente ao trono da graça. E nós devemos aguardar as respostas e esperar em Deus, para que Deus então venha fazer a vontade dele sobre a nossa vida. Aqui vai também dizer que a orar até que venha a resposta. Foi o que nós estávamos dizendo aqui já um pouco, né? Que Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. A gente vai ver que Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. E que Elias orou 7 vezes. Homens de Deus tiveram que perseverar em oração para que as suas respostas chegassem até eles, né? E a gente viu que veio a resposta. Valeu a pena continuar orando, valeu a pena perseverar em oração, porque Deus respondeu. Então Elias estava 7 dias orando, e quando ele estava orando para que chovesse, e passou os 7 dias, choveu. Então Deus, ele responde a nossa oração, e os discípulos perseveraram em oração. Nós sabemos então que após a promessa do Espírito Santo, os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 14, eles perseveravam em oração. E quando eles perseveravam, os que continuaram buscando em oração receberam o derramamento do Espírito Santo sobre as suas vidas. Os que desistiram de orar não receberam a promessa, mas os que perseveraram em oração receberam a promessa e o batismo no Espírito Santo. Assim é nós. Os que deixam de orar deixam de receber a bênção, mas os que persistem em oração, os que perseveram em oração, são abençoados. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus se cumprem em sua vida. Isso é muito importante. A gente vai ver também que perseverar em oração é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. Olha só que maravilha! É uma prova de que o Espírito de oração opera em mim e opera em você. Nós devemos continuar orando. A lição vai dizer aqui também que o Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é segredo, é o segredo de que estamos sempre orando. Meus amados, olha, isso é muito importante. Orar sem cessar é você orar a todo momento. Independente do local que você esteja, é você estar em contato. Você não precisa estar sempre de joelho. É bom estar de joelho, sinal de reverência a Deus, é um momento especial. Mas isso não quer dizer que a tua oração só pode ser feita dessa forma. Não é pecado, sim, se você orar de pé, se você orar sentado, se você orar deitado. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar, ou seja, orar a todo momento, estar em contato com Deus a todo momento. Certo dia eu estava na frente de uma igreja e havia uma jovem chorando muito, muito ali. Ela tinha sido humilhada pelo seu cônjuge. Eu estava vindo de uma igreja de uma outra denominação, e essa pessoa que estava comigo foi ali junto a atender essa jovem, disse: olha, você não pode orar porque você não está com um véu na tua cabeça, que nós mulheres não podemos orar sem estar com o véu, mas eu vou conseguir um véu para você poder orar e Deus responder a sua oração. Não, meus amados, o Espírito Santo
Santo ele não está se importando com isso a respeito do véu na cabeça, ou se você está de joelho, a tua oração ela precisa continuar a persistir. Você persista, ore a Deus, mantenha-se em contato com Ele enquanto você está trabalhando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está se alimentando. Mantenha sempre em contato com Deus. A oração é um diálogo e Deus ele quer falar contigo. O Espírito Santo está o tempo inteiro do seu lado. Não ignore o Espírito Santo. Não despertemos aí para a oração. Quanto mais nós oramos, mais revestidos nós somos. Quanto mais nós oramos, mais íntimos de Deus nós nos tornamos. Quanto mais nos oramos, mais fortalecidos nós somos na batalha. E quanto mais nós oramos, mais avançamos contra as portas do inferno. Que Deus abençoe ricamente, que essa aula tenha falado contigo. Nós agora estaremos então, e muito em breve, provavelmente amanhã já está gravando a próxima lição, que é a lição do outro domingo. E acompanhe a gente no canal, curta, comenta, compartilha. Se essa palavra falou contigo, deixa aqui no comentário ali um que benção, um hashtag glória a Deus, que a tua participação é muito importante. Nós precisamos estar cada vez mais integrados, mais unidos. Ajude o nosso canal a crescer, assim vai estar motivando a gente também a estar criando mais conteúdo. Em breve o canal vai ter novidades, nos acompanhem e fiquem em paz. Vamos todos juntos, rompendo contra as portas do inferno, pregando o evangelho, anunciando a salvação, em nome de Jesus. Amém.